Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, 6 horas e 43 minutos. E mais uma vez vou chamar aqui a participação ao vivo do repórter José Porto, porque tenho certeza que ele já está lá no ginásio Dutrinha. Tem muitas novidades. José Porto conta pra gente. E aí vai ter inauguração, o prefeito vai despachar daí. Conta todos os detalhes pra gente sobre isso. Um momento memorável aqui para a história da Cuiabania. Pois é, Luciano, estamos aqui em frente a esse monumento histórico do futebol mato-grossense, né? Dos tempos áureos do futebol mato-grossense, que voltou agora com o Cuiabá na Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, e a fachada ficou muito bacana, a gente já percebe aí uma obra de R$1,5 milhão, né? Um pouco mais, que foi utilizado para justamente revitalizar a parte do muro externa, foi trocado também o gramado, a iluminação, reforma de vestiários, várias melhorias no Dutrinha. A obra começou lá em 2019, ficou meio enrolada, né? Foi, deu uma parada, depois voltou, mas enfim, ainda tem que terminar alguns detalhes ainda, mas o prefeito decidiu que vai entregar o Dutrinha. E o que acontece? Hoje, né, já a partir das 5h30 da tarde, começa a inauguração do estádio Dutrinha. Nós estamos ali vendo aqui em frente já, nas imagens do Nilton Oliveira, 3 estátuas ali. Ou seja, são homenagens para 3 grandes baluartes do futebol mato-grossense, né? Um deles é o Fulepa, o Fernando Ferreira Leite, né, goleiro do misto, o Avião, o Albino Gonçalves dos Santos, zagueiro do Dom Bosco, e o Bife, né, José da Silva Oliveira, que foi centroavante do Operário Vazegrandense. Essa homenagem será feita ainda hoje, o prefeito deve descerrar, né, colocar uma placa ali em homenagem a esses grandes artistas. Isso já na semana que vem continua, né, a programação de inauguração do Dutrinha, e na sexta-feira vai acontecer uma homenagem, né, aos profissionais que atuam no esporte mato-grossense, no rádio, na TV, ou seja, comunicadores, pessoas que estão sempre incentivando o esporte no estado, também serão homenageadas aqui no estádio Dutrinha. O prefeito deve despachar aqui por esses dias para fazer essas homenagens e, claro, né, resgatar esse monumento da Cuiabania. Agora, um detalhe importante é que o Dutrinha volta, né, a ser utilizado naturalmente para uma programação esportiva no dia 5. No sábado acontece a primeira partida oficial aqui da retomada, né, desse calendário esportivo, que é o jogo pelo Campeonato Mato-Grossense entre o Operário de Varza Grande e o Cuiabá Esporte Clube. Infelizmente, Luciana, será um jogo aí com portões fechados, né? Sem a presença do público, mas já dá para sentir aí um gostinho. Imagina os jogadores, né? A maioria, é claro, não pegou aí os tempos áureos desse estádio, mas estarão jogando aí no estádio com 70 anos de fundação, que é esse monumento para a Cuiabania. E a prefeitura prometeu também entregar aí já uma programação esportiva para a utilização do Dutrinha, né? Ou seja, é um resgate extremamente importante para a história, para o futebol mato-grossense, né? Para vários outros esportes também que utilizam e podem utilizar o Dutrinha, né? O que me lembra aqui, Luciana e amigos aí da bancada, era a Copa Gazeta Master. Eu e Nilton Oliveira já cobrimos muito a Copa Gazeta Master aqui no Dutrinha, um evento que acabou, né, saindo do calendário por causa, lá atrás, né, dificuldades com a Copa do Mundo, porque não tinha espaço para fazer outros eventos, reforma de estádios e depois pandemia, né? Mas é um grande evento que a gente lembra também que lotava esse estádio e era o maior evento do futebol amador brasileiro. Só para ter uma ideia, a gente participava aqui no Dutrinha. Ou seja, são muitas histórias de muitas pessoas que frequentaram o Dutrinha e que vão poder voltar para esse estádio. É isso. Voltamos com vocês, um excelente dia, uma boa semana para todos. Opa, que assim seja, Porto. Obrigada, viu, pelas informações. Bom, gente, dá gosto de ver, faz parte da história daqui de Cuiabá, de Mato Grosso. Kleber Lima, você com certeza lembra, né, de muitos detalhes importantes que marcaram aqui a nossa capital por conta do Dutrinha. Conta pra gente um pouquinho que vem a sua memória, resgate pra gente essa história. Eu não sou uma pessoa assim, referência na área esportiva, né? Eu estive algumas vezes no Dutrinha, inclusive já fui ver o Corinthians, o time master do Corinthians jogar aí.
E o Porto lembra bem do principal evento que eu testemunhei, porque o estádio está considerando 70 anos, né, Luciano? 70 anos. Não me comprometa. Então... O Kleber Lima não inaugurou o Dutrinha, não, 70 anos atrás. Não cobri, não. Infelizmente, né, essa inauguração. 70, exatamente 70 anos, foi no dia 31 de janeiro, né, de 52. E a lembrança, a memória que o Porto traz da Copa Gazeta de Futebol Master é uma lembrança até para a gente dar aqui a dica, né, para o superintendente do Grupo Gazeta de Comunicação, João Dorelho Leal, analisar a possibilidade de retomar esse evento, porque de fato, e muitas vezes, a própria iniciativa privada é que tem que fazer acontecer as coisas mais legais, porque o poder público, eu já acho assim discutível até a prefeitura ter comprado de volta o estádio, né? Porque a prefeitura mal dá conta de montar uma central de triagem de Covid. Nós estamos discutindo aqui. Então não sei se é papel do poder público ficar mantendo estádio de futebol, etc. e tal. Muito embora neste caso em particular é um equipamento histórico, né? Que tem um patrimônio imaterial, inclusive, além do material, importante. O que eu estava chamando a atenção, foi até meu destaque de hoje, porque tem uma história muito curiosa em relação à inauguração do Dutrinha. E eu gostaria de compartilhar aqui, e a gente discutir um pouquinho, porque ela é curiosa sobre vários aspectos. A obra custou, na época, 1 milhão de cruzeiros, que o presidente Eurico Gaspar Dutra destinou para que fizesse o estádio. E os políticos locais da época fizeram o maior carnaval em cima. Isso que vai ser o Maracanã do Centro-Oeste. Olha só, era 4.500, o público já era 4.500, então, mas não tinha estádio no Centro-Oeste que para abrigar um público desse tamanho. Hoje é público de mini estádio da Prefeitura de Cuiabá. E até então os jogos aqui aconteciam no principal, que era equipamento, que era o Estádio do Comércio, né, chamado Estádio do Comércio, que com a construção do Colégio Liceu Cuiabano, o colégio incorporou o estádio aqui no centro, na Getúlio Vargas. E aí você não podia mais fazer grandes competições, porque ia interferir na escola, que era faculdade, etc. e tal. Por isso decidiu-se fazer o Dutrinha. Mas fizeram uma propaganda tão grande do Dutrinha, que tem matérias jornalísticas, né, que a gente resgatou da época, que o presidente Eurico Gaspar Dutra veio para inaugurar o Dutrinha, o Maracanã do Centro-Oeste, porque o Maracanã tinha acabado de ser feito. Aquela suntuosidade, né, o Maracanã, e o Dutra certamente conhecia. Aí a hora que ele chega aqui, que ele vê aquele trocinho daquele tamanho, eu falei, cadê o dinheiro que eu mandei para cá, né? Entrou no avião e não inaugurou. Foi embora. A turma ficou aqui com... devem ter, eu queria assim saber, queria ser uma mosquinha ali para saber qual a desculpa que deram. O presidente teve uma diarreia, teve que voltar às pressas. Enfim, é uma vergonha alheia que todo mundo passou na época aqui, né? A lição 1 que fica, assim, você não deve também fazer uma propaganda, né, irreal demais, né, daquele equipamento que está sendo feito, porque frustra as autoridades, mas também frustra a população às vezes. Sim. Quando você... E nós estamos vivendo isso de novo, 70 anos depois, não com o Dutrinha, mas com o VLT, BRT, a propaganda que fizeram de que seriam assim soluções mágicas para problemas importantes da população, que é o problema da mobilidade urbana, e não aconteceu nem o mágico, nem o simples, não aconteceu foi nada, né? De novo, o que acontece quando os políticos vendem uma expectativa muito além da realidade e das possibilidades. O Dutrinha, em comparação com a Arena Pantanal e qualquer outro estádio, é um estádio acanhado, realmente, né? Muito pequeno, cabe, acho que a capacidade de 4.500 pessoas. Né? Mas é um espaço da Cuiabania muito importante, né? E quem gosta de futebol, gosta de ir ao Dutrinha, né? Como a gente diz, que a gente gosta mais de futebol, é um estádio raiz, né? Aí não tem cadeira, mais no cimento mesmo, ali naquela parte das Gerais, o pessoal fica em pé, né? Se tiver uma sorte ali, tem uma sombrinha ali de alguma árvore, eu não sei se tiraram ou não essas árvores, e tinha uma ou outra ali na parte de frente das Gerais. Mas o pessoal gosta, é um estádio aconchegante, né, para acompanhar os jogos locais principalmente,
Eu não acho que, por exemplo, o Cuiabá vai mandar algum jogo do Brasileirão, da Série A lá, ou da Sul-Americana, né? Agora os jogos locais aí pro Operário, pro Dom Bosco, próprio Cuiabá também vai ser importante. E para quem é mais saudoso do futebol mato-grossense, desde a década de 50 para cá, vai gostar de voltar a frequentar o Dutrinha, né? E a expectativa é boa. Eu acho que o gramado também ficou muito bom, né? Pelo que estão dizendo aí, pelo que a prefeitura já tem antecipado. E o primeiro jogo é dia 5 de fevereiro, o Porto disse que não vai ter público, não sei a razão, já que na arena está liberado a entrada dos torcedores. Se espera que vá retomando aos poucos aí, que o Dutrinha receba novamente os torcedores que certamente estão com saudade de frequentar. Né? Vai dar certo. Olha, Cláudia, eu fiquei aqui triste pensando, nossa, mas que herança, né? Nós temos aqui um DNA complicado de corrupção, então já temos esse escândalo, essa vergonha, desde a entrega, então, do Dutra, porque passamos por isso na Copa do Mundo de 2014, e aí, então, já tem um histórico, tá no DNA, então, é isso? Então, fica essa dúvida se houve corrupção, né? Ou se foi a imagem, a propaganda que fizeram, que é uma propaganda irreal, de que era Porque, assim, veja, de fato não havia Goiânia, por exemplo. Goiânia não tinha o Serra Dourada ainda naquela época. Brasília não tinha o Mané Garrincha. Campo Grande não tinha o Morenão. Campo Grande não tinha o Morenão. Ainda era interior de Mato Grosso. Estamos falando de 70 anos atrás, 1950, né? Então não tinha o Verdão em Cuiabá. Tinha o Estádio do Comércio, que é esse estádio que fica ali contíguo, emendado no complexo do Colégio Liceu Cuiabano, e aí foi construído o Dutrinha numa área de 25 hectares, 25 mil metros, que era uma área para a época enorme, né? Então, assim, de fato era o maior estádio, mas não dava para comparar com o Maracanã, né? Aí eles começaram o Maracanãzinho, o Maracanã do Centro-Oeste, aí o Dutrinha, o Dutra, né, o presidente, deve ter imaginado, uau, deve ser o negócio, a mesma arquitetura, negócio bonito. Chegou aqui, aquilo ali é um estádio de várzea. Vamos combinar, o Dutrinha é um estádio de peladas que tem um muro em volta, uma arquibancadazinha muito simplória. Não merecia mesmo o título de Maracanã do Centro-Oeste, mas deram. Aí no marketing, na propaganda, e talvez seja esse o caso, e não de corrupção. Né? Superestimou de uma propaganda enganosa, né? Que fizeram. Talvez. Eu queria também, pode falar, Daniel, mas depois você falar, eu gostaria de mostrar uma charge do Dejamil de hoje. Complementando que também havia uma boa vontade da imprensa na época, acho que na década de 60 e 70, em valorizar o Dutrinha. Então, alguns jornais chamavam, ou quem viveu a época, ou chamavam de Dutrão, né? Eu sei porque tem alguns, até o próprio Diário de Cuiabá, onde eu trabalhei, na década de 70 chamava de Dutrão, mesmo o estádio sendo pequenininho, né? Acho que é uma tentativa de aumentar a autoestima ali do torcedor cuiabano e tal, mas realmente o estádio é pequeno, é acanhado e é o estádio raiz, né? Vamos ver como que ele vai servir aí para as necessidades do futebol atual. E a impressão que fica é que inacabado, né? Porque só tem arquibancada de um lado, né? E tem uma área assim vazia de tudo dos outros três lados. Tem nada. Então talvez também tenha tido corrupção. Eu não estou dizendo que não teve. Eu estou dizendo que talvez o problema maior tenha sido de propaganda enganosa. Por falar em estádio, eu quero mostrar aqui a charge de hoje do nosso amantíssimo Dejamil, que ele fala aqui, ó, Cuiabá teme que show de Gustavo Lima prejudique o gramado. Aí o outro fala aqui, eles estão preocupados com o gramado. Né? Isso aqui é a polêmica aí desse show, que tem, eu vi mesmo distante, essa é uma polêmica que eu acompanhei. Ah, não, mas foi autorizado quando não tinha pandemia, não sei. Mas agora tem, cara pálida. Agora tem. O tanto de gente tinha programado um tanto de coisa para fazer e não pôde fazer porque a pandemia chegou. Então, um evento que vai colocar em risco as pessoas, um evento que costuma lotar. Nós tratamos disso aqui, esse é um evento que teve em Rondonópolis também, no final do ano passado. Lá a prefeitura não estava patrocinando nem nada, foi rigorosa, mas também autorizou. E que a gente criticou bastante aqui esses eventos, os eventos de Chapada, os eventos de como é que é o nome da cidadezinha ali perto de Rondonópolis? São Pedro da Cipa.
Então, eu, pelo menos, não posso concordar agora com esse evento na Arena Pantanal, e muito menos com os argumentos que estão usando. E o Djamil chama a atenção aqui que a polêmica principal não é mais sobre a segurança sanitária, é sobre o gramado, se vai danificar ou não. Tudo bem que é importante isso, que o gramado precisa ser preservado, que o gramado foi, pelo que eu acompanhei, feito pelo Cuiabá, né, para garantir os jogos. Isso é importante, mas mais importante do que o gramado são vidas humanas. Onde é que nós estamos? Que país é esse? Que cidade é essa? Que tempo é esse? Que opinião pública é essa que valoriza mais um pedaço de grama do que vidas humanas? Isso é que me estarrece. Está olhando para cima demais, Kleber Lima. Que isso, não, olha né? Sinceramente. E olha, eu vou até lembrar aqui que na semana retrasada houve até um dado, uma confirmação de que houve morte por Ômicron em Chapada dos Guimarães. Por conta do quê? Do Réveillon, que não foi cancelado e o prefeito foi alertado. Agora ele cancelou o carnaval, ou seja, será que a gente vai ter que realizar um grande evento como esse, um show reunindo aí mais de 30 mil pessoas, aí vem todo o triste cenário dessa pandemia, aí depois vão dizer, olha, é verdade, né? Vamos repensar, e nós falamos, como deveríamos exato, ter feito. Falamos muito disso na semana passada, a terça-feira de carnaval, dia 1º de março. O show é dia 17. O que vai mudar aí nesses 15 dias? Né? Pois é. A gente falou muito da responsabilidade do prefeito, do governador. Eu gostaria de questionar até o próprio organizador, até o próprio cantor, o artista. O que o Gustavo Lima deve estar pensando de tudo isso? Acho que até emitiram uma nota dizendo que se tiver, os casos estiverem lá em cima, eles podem até cancelar. Eu acho que já podem pensar em tomar essa medida já. E cadê o Ministério Público? Exato. Né? Já tem alguma denúncia, né? alguma ação? Que não. Talvez eu não tenha Até acompanhado. o momento não, viu, Kleber Lima? Ele não vai ficar mais rico não, se fizer ou não esse Olha, show. só para a gente concluir aqui o assunto do Trinha, só vou reforçar que eu acho muito importante, já que é um legado, né? O Templo do Futebol Mato-Grossense ainda vai reverenciar atletas que marcaram a trajetória do futebol cuiabano, com bustos em tamanho real. São eles, Fulepa, Fernando Ferreira Leite, goleiro do misto, Avião, Albino Gonçalves dos Santos, zagueiro do Dom Bosco, e Bife, José da Silva Oliveira, centroavante do Operário de Várzea Grande. Expoentes aí do futebol. Justa homenagem, justa. Fizeram uma questão democrática, né? Contemplaram os 3 times da Baixada principais. Exato. Né? E dentre os 3 é difícil você ficar fazendo decidindo quem foi melhor, mas que realmente o Bife é o mais conhecido. Unanimidade. Foi né? o maior artilheiro, foi o né? maior jogador da história do futebol de Mato Grosso. O Bife é Exatamente. unanimidade. E eu quero destacar também nesse noticiário, que você destacou isso antes, Luciana, que é o fato do prefeito Emanuel Pinheiro despachar lá. O prefeito Emanuel Pinheiro, ele claramente busca essa identidade, se apropria dessa identidade da cuiabania, da cuiabanidade, dos valores de Cuiabá. Ele não abre mão, não desperdiça nenhuma oportunidade para se apropriar cada vez mais disso como cuiabano, mas também com um interesse político estratégico, né? Ao passo em que o governador Mauro Mendes não faz questão de valorizar a cuiabania, não faz questão, que é um erro dele, a meu ver. Deveria se esforçar um pouco mais, porque afinal de contas, embora ele seja goiano, como eu sou, mas ele deve tudo que tem a Cuiabá, tudo. O Mauro Mendes chegou aqui quebrado, era um estudante, menino pobre que veio de Goiás para fazer engenharia, era pobre, paupérrimo, aliás, não era só pobre, era muito pobre. E se tornou essa pessoa exitosa, próspera, graças a Cuiabá, né? Especialmente a Cuiabá. Acho que deveria valorizar um pouco mais. E é uma estratégia correta por parte do Emanuel, porque a gente tem discutido tanto sobre lideranças políticas no cenário estadual, quanto Rondonópolis, né? Tem muito destaque. Lucas Rio Verde está tendo agora também. E falta realmente uma liderança forte aqui na Cuiabania. O Emanuel tem investido nisso. E eu falo isso assim, falando de mim. Viu? Eu cheguei em Cuiabá com a mão na frente e outra atrás. Para mim, a melhor cidade do mundo é Cuiabá. Não troco Cuiabá por nenhuma. A Dubai é que Dubai. Para mim, a minha Dubai é Cuiabá. Não só você, muitos dessa seara, Cuiabá, né? Até os barões do agronegócio chegaram assim também, não foi? Tudo que eu me tornei, que eu conquistei, a Cuiabá e aos cuiabanos. I love you, Cuiabá, para sempre. Forever. Olha, gente, deixa só para encerrar esse assunto aqui do Dutra. Vocês sabem por que Bife tinha o apelido de Bife? Não lembro. Sabe, Kleber Lima?
devia pedir um bife depois de cada jogo, não sei. A mãe dele era cozinheira, ela fazia marmitas e entregava para o exército. E o Bife trabalhava com 12, 13 anos, ele fazia as entregas dessas marmitas. E aí, um dia, ele estava com tanta fome, ele sentiu um cheiro tão gostoso da marmita, que ele abriu uma marmita e ele comeu um bife. O bife estava tão bom que ele comeu mais 14 bifes. Então, ele comeu 15 bifes, aí chegou lá, tal, da entrega para os soldados. E aí, cadê o meu bife da marmita, viu? Aí colocaram ele lá no paredão e Bife confessou que ele tinha comido, viu? Mas a mãe dele não perdeu. Só arroz a mãe dele não perdeu essa renda não, viu? Entenderam a situação do guri que não suportou o cheiro saboroso do bife da mãe dele, viu, gente? Pois é, então ele comeu 15 bifes. Bom, gente, olha só. Kleber Lima, nós falamos aqui sobre a saúde em relação ao centro de triagens e eu falei sobre a dificuldade de Cuiabá em contratar profissionais porque está impedido e aí o secretário de Saúde de Mato Grosso já encaminhou uma nota aqui, porque aí você falou, mas o Estado também não está na mesma situação, não está podendo contratar ninguém. O secretário disse o seguinte, viu? Bom dia, Luciana, Kleber e Daniel. O processo seletivo da SES não está parado, não. Foi reeditado com ampla publicidade e publicado no Diário Oficial. Esta semana divulgaremos o resultado das seleções realizadas em todos os hospitais e as inscrições para as unidades especializadas finalizam hoje. Aí ele disse que inicialmente vai ter aí um contingente então, de 900 profissionais em todo o estado de Mato Grosso. Gilberto Figueiredo, secretário então, de Saúde, vou até agradecer aqui a participação dele. Quarto membro por nos informar. A gente provocou aqui e ele responde, né? Quando a gente provoca, mas é um questionamento muito válido, muito importante. Olha só, gente, o tempo avançou, 7 horas e 4 minutos. Eu vou para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Mas ficamos agora com imagens de um trecho mais movimentado aqui de Cuiabá, porque o horário está avançando e a turma toda aí se preparando para ir ao trabalho. Então, fomos diretamente para a Avenida Fernando Correia da Costa. Atenção você, hein? Não vai correr demais não, sem excesso de velocidade, por favor, ainda mais que tem muitos buracos, viu? As chuvas aqui desse final de semana abriram muitos buracos, inclusive nas principais vias, então muita atenção.